Olá, começa a partir de agora mais um programa Rede de Olhares, aqui pela UXTV, canal de identidade e parceira do canal Futura. Hoje nós estamos no formato Rede Cabeças para debater sobre duas doenças sexualmente transmissíveis que vêm avançando no país. Mesmo sabendo da eficácia, metade dos brasileiros afirma não usar a camisinha. Enquanto isso, aumentam assustadoramente os casos da sífilis aqui no nosso país. E enquanto isso, sobram vacinas contra o HPV nos postos. E é sobre o HPV e a sífilis que nós debatemos hoje aqui no programa. E para falar sobre esse assunto, os nossos convidados do programa de hoje são Paula Bisol, psicóloga e sexóloga, Rodrigo Balbinotti, médico ginecologista, Cleonice Araújo, coordenadora da ONG Construindo a Igualdade, e Graziela Semin Gabriel, coordenadora do Serviço Municipal de Infectologia de Caxias do Sul. Para iniciar nossa conversa aqui no estúdio, nossa equipe de reportagem foi ouvir um grupo de jovens de uma escola aqui de Caxias do Sul, uma escola particular, o Colégio São José, jovens entre 13 e 14 anos, do 8º ano do ensino fundamental. E nessa primeira parte, eles falam sobre o que eles pensam, o que eles acreditam ser o HPV. Confira. Exatamente, eu não sei o que é, né, mas eu sei que é uma doença sexualmente transmissível, né, que pode piorar, causar até um câncer, né, e tu tem que evitar fazendo a vacina, né, e usando camisinha, essas coisas. Que é uma DST e que pode ter vários sintomas diferentes e realmente é bem ruim quem pega ela, né. Bom, a HPV é uma doença é um vírus que, muda muito a vida da pessoa, porque ela pode interferir a vida do filho, essas coisas. E além de trazer vários sintomas para a pessoa, né, câncer no colo do útero, essas coisas. Eu sei que é uma doença sexualmente transmissível. E eu fui dar uma pesquisada e eu li também que os sintomas demoram às vezes para aparecer, ou até anos para aparecer. Então, acho que é necessário a gente ter muito cuidado e acho que a vacina vai ajudar muito, porque é uma doença muito perigosa que pode causar um câncer. Eu não sei também muito sobre o HPV, mas o que eu sei é que é o homem que transmite para a mulher a doença. Então, agora que tem a vacina disponível para os meninos, é melhor por causa que dá para cortar o mal pela raiz e não aparece tantos sintomas no homem quanto na mulher. Também não aparece na mulher, mas na mulher é mais sério o dano que causa do que no homem. Doutor Rodrigo, algumas definições desses jovens estão corretas? O HPV, por exemplo, pode causar um câncer? Estão bem corretas, Viviane. O HPV, então, ele é um vírus, né? Um vírus de transmissão sexual e que pode, sim, causar vários tipos de câncer. A gente acaba correlacionando o HPV com o câncer de colo de útero porque ele foi primeiro relacionado a esse tipo de câncer. E isso tudo é muito recente. O isolamento do vírus, num caso de câncer de colo de útero, aconteceu pela primeira vez na década de 80. E de lá para cá, se correlaciona também o HPV com outros tipos de câncer, como o câncer de pênis, o câncer de ânus e canal anal, o câncer de garganta. Porque como ele é um vírus de transmissão por mucosas, todas as mucosas que estiverem contaminadas e entrarem em contato com outras mucosas também são suscetíveis à infecção. É conhecido também o HPV por aquelas verrugas genitais, é isso? Então, existem hoje vários subtipos de HPV. Esses subtipos eles são classificados por números. E alguns desses números são os vírus causadores de verrugas e outros números são os vírus mais correlacionados à incidência de câncer, né? A gente viu, então, na apresentação dos adolescentes, que eles falam bastante do medo do HPV relacionado ao câncer, mas a gente sabe que o surgimento e a presença das verrugas, ele tem um impacto social ainda maior do que o câncer. Talvez essa tenha sido uma das grandes limitações da vacina, né? Inclusive porque por que vacinar uma doença que não se vê? O câncer, no caso, que vai acontecer lá no futuro.
Mas a verruga é mais imediata, o surgimento da verruga é mais rápido após a contaminação e tem um grande impacto social, porque é o que a pessoa efetivamente enxerga da doença. Esses sintomas podem aparecer rapidamente, por exemplo, essas verrugas? Podem aparecer rapidamente. Existem períodos de incubação muito longos já relatados na literatura. Pessoas que ficaram muito tempo sem atividade sexual, que ficaram viúvas, que não têm mais parceiro e a lesão foi aparecer daqui a muitos anos. A verruga, por ser uma lesão com muita carga viral, então existe muito vírus na verruga, ela normalmente tem um período de incubação mais curto. Porém, a questão da demora no surgimento da lesão não é relacionado somente à contaminação, mas sim ao sistema imunológico do paciente. Então, eu posso simplesmente adquirir o vírus, me contaminar e vir a ter o surgimento da lesão no momento em que o meu sistema imunológico estiver debilitado. E é o homem que transmite o HPV, doutor? Então, a transmissão é sexual, né? É aquela velha história, quem veio antes, né? O ovo ou a galinha. Então, para que ocorra a transmissão, esse homem tem que ter se contaminado também. Então, a contaminação, sim, é do homem para a mulher ou da mulher para o homem. Os dois se transmitem. Né? Muito bom. A gente vai assistir mais um material, uma conversa que nós tivemos com esses adolescentes sobre a relação entre os pais e a vacina. Como é que as famílias reagiram quando receberam aquele bilhete dizendo que os filhos iam ser vacinados contra o HPV na escola? Confira. Bem, a gente ficou discutindo antes, que a gente ficava discutindo, por que não tem para os meninos também, se também eles podem pegar a doença. Então, daí a gente, era mais isso, a gente não discutia tanto sobre, quando vai ter, o que vai ser. Atualmente é muito fácil pegar uma DST, transmitir, ter algum problema, né? E acho que a minha mãe, ela sempre me diz que tem que prevenir e tal, eu acho importante ter essa conversa. Na minha casa, quem conversa mais comigo sobre isso, e não é sempre, às vezes, é a minha mãe. Ela trabalha com algumas pessoas, né, sobre esse assunto, e ela vem falar para mim, às vezes, como tem que se prevenir. E quando veio o bilhete na minha casa, ela sabia que eu ia fazer, né, porque é uma forma de eu me cuidar, da minha irmã se cuidar, e o meu irmão também vai se cuidar quando ele tiver idade para fazer a vacina. Quando veio o bilhete da escola, né, para casa, nem teve muita discussão lá, mandaram fazer, daí eu fiz. Quando falo pela primeira vez é meio esquisito, assim, tu fica meio, opa, vou ter que fazer isso e tal. E quando eu recebi o bilhete, eu mostrei pra minha mãe, ela também disse que eu ia fazer, ela me explicou o que era, por que eu tinha que fazer, e eu achei isso bem importante pra mim, pra me prevenir depois. Quando eu entreguei, ela falou, tipo, tu vai fazer porque é bom prevenir, né? E também, às vezes, esse assunto realmente surge no ar do nada, assim, a gente conversa. Não é mais tão estranho, mas realmente a primeira vez que esse assunto surge é bem complicado de falar, sabe? Tem que ter delicadeza um pouco. Paula, é um assunto que causa estranheza ainda falar sobre sexo, e essa vacina do HPV que o Ministério da Saúde propôs aí que fossem vacinados nas escolas para conseguir atingir um público-alvo maior aí também, isso mexe um pouco também? Mexe, né, Viviane, e eu acho assim que hoje em dia a iniciação sexual, ela não é tanto individual só, né, e sim familiar, dentro de um contexto familiar e social. E o que a gente percebe, assim, a dificuldade que os pais têm de falar sobre sexo, né, com os seus filhos, poderem passar essas informações de uma forma correta e saudável, porque eles vêm de uma educação muito repressiva, né, e eles não tiveram esse contexto, né, onde eles teriam a abertura de falar com os pais sobre isso. E hoje os adolescentes, eles começam mais cedo, né, a perguntar, e eles têm uma sede de informações. Por isso que eu sempre falo da importância dos pais estarem preparados, né, para abrir esse canal de comunicação com os filhos e poderem passar as informações sexuais de uma forma adequada. Eu sempre falo, é melhor que eles peçam para nós do que ir para fora, né? Onde talvez eles não vão ter informações
tão bem claras e em cima de valores também, que eu acho tão importante, né? Hoje em dia tem toda a internet, a exposição, a gente vê essas meninas também, né? Tirando a roupa, os meninos também. Então, como é bom eles poderem conversar com os pais sobre isso, né? Cada vez mais a gente vê as doenças aparecendo. Então, eles têm uma cabeça boa para isso também, né? Melhor que a dos pais, num certo sentido, porque eles querem saber. E eles querem saber porque daqui a pouco eles vão estar lá, né? Também sendo ativos sexualmente e podendo se preservar da melhor forma possível. Então, é trabalhar também um pouco os mitos, as crenças, né, em relação a isso, porque eu acho que desde pequeno a gente já inicia, assim, quando eles vêm perguntar para nós, a gente já não pode, né? Ou o que tu está perguntando sobre isso? Então, a gente já passa um conceito errado de sexo para eles. Então, acho que é muito mais, assim, os pais se prepararem e legal que a escola tenha essa iniciativa, né? Porque é uma forma também desse assunto entrar nas casas, já que os pais não conversam, né? Então vêm as crianças, olha, tem a vacina, o HPV. Então que bom, né? Que os pais possam, por essa via, conversarem mais, né? Sobre as doenças, as prevenções com os filhos, né? Rodrigo, Graziela, essa vacina ela é ofertada para as meninas a partir dos 9 anos, é isso? E para os meninos? Para as meninas, ela está liberada na rede pública dos 9 anos aos 15 incompletos. Para os meninos, dos 11 aos 15 incompletos. Agora, no mês passado, a gente teve uma ampliação da faixa etária de oferta da vacina, porque como o primeiro lote das vacinas ele veio em 2014, agora, até o final do mês de setembro, a gente tinha vacinas que venceriam até o final desse mês. Então, houve uma ampliação temporária até os 26 anos. Além desses grupos, então, tem outros grupos de risco para quem a vacina está sendo ofertada também, que são os pacientes soropositivos para HIV, dos 9 aos 26, os pacientes transplantados na mesma faixa etária e os pacientes com câncer em tratamento com quimioterapia, que é um período de imunodepressão, também na mesma faixa etária, dos 9 aos 26. A única diferença do esquema vacinal fica nesse grupo dos pacientes soropositivos para HIV, porque esse grupo recebe 3 doses da vacina, diferente dos outros grupos que recebem só 2 doses. Isso falando do HPV, né? Do HPV. Graziela, essa vacina contra o HPV, ela tem que ser feita antes da primeira relação sexual ou não? Como é que é o esquema? Sem dúvidas, por isso a faixa etária escolhida pelo Ministério, né? Entende que as pessoas possam ter uma vida sexual iniciada a partir dessa idade, para prevenir, porque na verdade uma vez que tiver contato com o vírus, então na verdade não teria o porquê de vacinar, né? Ela está disponível em todas as unidades básicas e foi feito esse trabalho junto com as escolas justamente para poder unir esses esforços, já que os adolescentes não procuram o serviço de saúde por conta. Então foi para as escolas e pôde ter esse esforço comunitário para isso. Cleonice, por que você acredita que sobram vacinas nos postos de saúde? Será que esse menino aí de 11 anos, 12 anos, ele pede para os pais para ser vacinado ou será que realmente são os responsáveis que têm que conduzi-los aí até o posto de saúde, caso a escola não consiga oferecer isso? A questão é que, assim, que a gente sobra vacina nas unidades básicas de saúde pela falta de informação dos pais. Porque quando a gente fala de sexualidades é tão complicado que a gente não imagina que os nossos pais também têm relação sexual. É um tabu, começando por aí. Então, tanto é que falar de sexo dentro da família é muito complicado. Quando você fala de uma vacina que vai poder salvar a vida do teu filho no futuro, porque a prevenção é a melhor maneira de evitar qualquer uma das doenças, não importa qual delas seja, a gente tem uma melhor índice de vida. Porém, o que é feito hoje? Hoje é feito, deveria ser família, orientar o filho, para poder ele fazer uma vacina, para ele se prevenir, tudo. Esse filho ajudar um amigo que talvez não tem tanta orientação como ele, e depois a escola também complementar. Só que hoje é o contrário que a família hoje quer. Quer ir para a escola, tem medo de falar sobre sexualidade com os filhos. Aí o que acontece? A escola fala, pouco, mas fala. Os amigos e a mídia, a internet,
e acaba, no final, sabendo é a família. Só que, infelizmente, acaba sabendo num momento muito terrível. No momento de uma doença ou de uma informação mal dada que poderia ter sido feita com os pais. Que simplesmente seria uma simples coisa, usar o preservativo, a gente já eliminaria muitas dessas questões. E é um tabu muito grande a questão da vacina, que muitas das pessoas acham que ainda é um desconhecimento dos pais, e isso ainda tem que ser quebrado, porque a vida da criança, a vida do teu filho que é o futuro, que está em risco. É isso que os pais têm que pensar. Deixar aquele medo, deixar aquela medo de falar sexualidade para poder falar da vida para o filho. Pois é, Cléo, pegando o gancho dessa sua fala, nós fomos perguntar para esses jovens se eles achavam que oferecer a vacina contra o HPV cedo, né, durante a infância mesmo, poderia incentivar a vida sexual deles ou não. E as respostas a gente confere agora. Eu acho que não incentiva, ela só realmente previne, porque o quanto mais cedo fizer a vacina, melhor. Eu acho que tu fica prevenido para... Não é incentivo para tu fazer assim, porque tu vai... também tem que ser com a pessoa certa, mas depois, né, não é com 14, 13 anos que tu vai fazer isso. E a vacina não vai estimular tu ter uma relação sexual ativa depois dela. Eu acho que a vacina é só uma prevenção mesmo, sabe? Porque a vacina é uma forma de ajudar quando isso acontecer, não prevenir a doença. Para mim não é um incentivo, muito pelo contrário. Pelo menos está ajudando a pessoa para caso aconteça alguma coisa no futuro. Paula, você acha que existe um medo de fazer essa vacina por causa disso? Ah, não, então meu filho vai começar a transar depois que fez a vacina. Alguns pais ainda têm esse medo? Infelizmente sim, né? Eu acho que todo o assunto voltado a sexo para os pais, eles têm um receio porque parece que vai incentivar. E se incentivar, vão gerar perguntas, dúvidas, e eles não sei se estão preparados para responder, né? Eu vejo também que alguns adolescentes vêm e me dizem, que eu sempre estimulo, né? Fala para tua mãe, conversa, é muito legal isso, muito bacana, eles precisam ouvir isso, o primeiro beijo, né? Com quem gosta, porque hoje tem muito essa questão assim, da quantidade, né? Eu vou beijar tantos, porque eu não sou bebê, então eu vou beijar qualquer um. Então é um momento onde a gente também pode trabalhar os valores, né? E esses pais, esse medo, porque tu vê, eles todos disseram que não, que para eles não era um incentivo, né, a começar a vida sexual, e sim uma preparação a nível de conhecimento e tal. Então eu vejo que os pais têm que olhar para essas questões sexuais com menos medo, né? Entendendo assim que eles têm que ser um porto seguro para os filhos, que eles têm que ter essa relação, esse canal de comunicação abertos, para que esses filhos vivam melhor a sexualidade deles, para que venham menos doenças, né? Onde vai afetar a família como um todo. Menos filhos indesejados. Exatamente. Então, claro, eu vejo assim que é muito mais a dificuldade dos pais, né? Então, eles têm que entender que hoje é preciso cada vez mais falar sobre isso. Isso iniciar desde os pequeninhos também, né? E os adolescentes, eles têm essa sede de querer saber, essa necessidade, né? Rodrigo, e é importante também essa vacinação funcionar, como alguns médicos dizem, por rebanho, no caso, quanto mais pessoas vacinadas, mais adolescentes, mais eficaz ela é? Exatamente. Então, por isso que o Ministério da Saúde começou a vacinação por faixas etárias. Então, o que acontece? Além dessa questão que a Grazi comentou, de que realizar a vacina nessas faixas etárias vai proteger esse adolescente quando ele iniciar a atividade sexual, então a gente tem que lembrar que aqui no Brasil a média de início de atividade sexual é 15 anos para a menina, 14 para os meninos. Então, por que vacinar nessa faixa etária, além do que a Grazi falou? A gente tem que lembrar da questão que o sistema imunológico desse adolescente está muito ativo. Então, o efeito dessa vacina nesse adolescente vai ser muito bom. Ele vai conseguir
uma quantidade de anticorpos muito alta para estar protegido quando ele efetivamente se expor ao vírus. Diferente de eu vacinar um paciente de 40, 45 anos que já está com o sistema imunológico mais envelhecido, é o termo que a gente usa, que não vai ter uma resposta tão boa à vacina. Então, sim, o motivo pelo qual se vacina nessa idade é justamente o efeito de rebanho. Existem algumas informações que o Ministério da Saúde tinha como meta a vacinação de 80% da crianças e adolescentes nessa faixa etária contra o HPV. Foi conseguido vacinar 44%. Isso se reflete aqui na nossa região também? Como é que é, Rodrigo? Esses índices, eles são bem semelhantes em todo o país, tá? E aconteceram vários fatores que fizeram com que a segunda dose da vacina não tivesse um alcance, um sucesso tão amplo quanto a primeira dose. A primeira dose foi um sucesso, a meta de vacinação foi atingida, mas para a segunda dose, que aconteceu então 6 meses depois, aconteceu nesse intervalo uma série de empecilhos para o sucesso da segunda dose. Um deles foi o momento político e econômico do país, que fez com que a publicidade, a divulgação dessa segunda dose não fosse tão abrangente quanto foi a primeira dose. Das campanhas, enfim. Os outros fatores foi a ocorrência de alguns efeitos colaterais que num primeiro momento tinham sido divulgados como relacionados à administração da vacina. Então, a parte ruim da mídia, né? E que depois, do ponto de vista médico, foi visto e foi comprovado que não tem nada a ver com a administração da vacina. Essa vacina, ela não é de vírus, não tem vírus vivo, não tem vírus inativado, ela é uma vacina de partículas semelhantes a vírus, a gente chama VLPs, são partículas semelhantes a vírus. Então, não tem como a vacina causar doença ou como causar efeitos colaterais graves, não maiores do que qualquer outra vacina. Esse aumento da faixa etária que aconteceu no mês passado, em agosto, justamente foi para que se pudesse aproveitar essas doses que sobraram, dado a baixa procura pela segunda dose, né? E quem fez a primeira dose nesse período de ampliação teve garantia da segunda dose, né, Grazi? Graziela, eu retomo a conversa contigo para saber se essas vacinas estão disponíveis nos postos de saúde aqui da nossa região. Basta que a criança ou adolescente esteja nessa faixa etária? Sem dúvidas. Então, como o Rodrigo colocou, os meninos de 11 a 15 anos incompleto, as meninas de 9 a 15 anos, elas devem, sim, as famílias procurar a unidade básica de saúde para fazer a vacina. São 2 doses, com intervalo de 0 e 6 meses. Além disso, também enfatizar que, além da vacina como prevenção, o uso do preservativo também é importante, que muitas já estão em atividade sexual também nessa idade, ou enfim, depois dessa idade, e preservativo feminino, como a gente vai colocar depois também. No caso da menina ou do menino que já tiveram uma relação sexual, estão nesse período aí, nessa faixa etária para vacinação, eles podem mesmo assim recorrer à vacina? Sem dúvidas, até como a gente colocou, a questão da exposição dos vírus, não necessariamente eles possam ter tido relações e ter se exposto a esses subtipos que são os que a vacina protege, que é a quadrivalente, para 4 subtipos somente. Então, a importância de se fazer independente de já ter se iniciado a atividade sexual ou não. Muito bom. E a nossa equipe de reportagem, então, conversou com um grupo de adolescentes entre 13 e 14 anos e nós perguntamos nessa rodada a eles as dúvidas sobre o sexo, como eles esclarecem, se é com a família, com os amigos ou através das informações aí das redes sociais, da internet. Olha só. Eu sempre converso com a minha mãe, assim, quando ela vem conversar comigo, quando ela descobre que alguma coisa aconteceu, que tem uma notícia que tem a ver com isso, ela vem, conversa comigo, me explica, e eu entendo, falo com ela, mas é bem mais fácil conversar com os amigos, né, que a gente leva mais numa brincadeira, sabe, não é um assunto tão sério, com gente que a gente convive, acho bem mais fácil, sabe.
Converso com a minha mãe bastante sobre isso, às vezes eu tenho dúvidas sobre alguma doença, ou ela às vezes vem falar comigo sobre alguma coisa que aconteceu, assim, mas também eu converso um pouco com as minhas amigas, assim, sobre a doença ou sobre as causas da doença, e quando, assim, eu tenho dúvida e eu vejo que eu vou ficar envergonhada de perguntar para alguém, eu pesquiso na internet, não num só site, eu pesquiso em vários para ver se um liga ao outro ou se tem coisas semelhantes nos sites. Eu pergunto para meus pais primeiro, né? Oh, eu tenho uma dúvida. Daí eles, tá, então vamos conversar. É uma conversa normal, assim, claro que a gente fica com um pouco de vergonha, assim. E até, às vezes, é mais fácil também falar com os amigos. E a professora também, ela fala na aula, daí tu tira tuas dúvidas, pode perguntar. Pesquiso na internet. Eu me sinto mais confortável falando com os meus amigos, realmente, sobre isso. Só que, várias vezes, eles não têm todo o conhecimento que eu procuro, sabe? E daí eu sempre vejo na internet, eu procuro vários sites confiáveis, como, sei lá, o Ministério da Saúde, ou eu olho em mais de um site para saber se a informação sempre está certa. Paula, Cleonice, com quem que eles devem sanar essas dúvidas, afinal? Onde que essas dúvidas podem ser solucionadas de uma maneira clara, de uma maneira correta também? Eu acho que com a família e com os profissionais também, né? Estava pensando aqui da importância da primeira consulta ao ginecologista e para os meninos também, né? Que infelizmente não é feita. E como é importante nessa faixa etária de ir para perguntar também para um profissional, né? Então, hoje a gente vê algumas mães já se movimentando, de levando as meninas, os meninos também precisam ir, né? Então, eu acho que sim, na família e com os profissionais. Cuidar com as duplas mensagens, né? Porque eu vejo que muitos adolescentes me dizem, a minha mãe disse que eu posso falar tudo para elas. E quando o adolescente vai falar, as mães surtam na frente deles, né? E aí, então, isso confunde o adolescente. Mas como assim? Eu posso ou não posso falar? Então, quando os pais dizem, ok, vamos falar sobre isso, que eles estejam preparados para receber as perguntas e falar sobre isso, né? E aquelas notícias falsas das redes sociais, que tem muita coisa aí que não é verdade, né? Rolando na internet, né, Cleo? É verdade. Realmente, agora, eu só queria abrilhantar um pouco a fala da colega, mas trazendo um pouco para aquela mãe que trabalha 8 horas, o pai que trabalha 8 horas por dia, que raramente já chega cansado em casa e não tem nem tempo de ter um diálogo com o filho. Então, mas a importância que tem. Só que a gente tem que ter aquela visão do pai, que a gente fala assim, a família tem que dialogar, porque realmente toda educação sexual, ou qual educação que seja, tem que vir diretamente do pai ou da mãe da família. Ou alguma pessoa que essa criança, ou esse pré-adolescente ou adolescente, tem uma confiança 100%. Então isso é muito importante para realmente uma prevenção. Só que se a gente vai analisar, o pai e a mãe trabalham 8 horas por dia, já chegam cansados em casa, aí a mãe vai fazer a janta, o pai vai ajudar e tal. Então acaba deixando aquele diálogo, né, Paula? Do pai, filho ou mãe, talvez até no final de semana. Isso só um exemplo, mas muitas vezes o diálogo nem acontece. Mas se esse diálogo acontecer, vai ter realmente essa prevenção. Isso realmente. Aí aonde não vai gerar, vive aquela questão das falsas informações. Porque as pessoas têm algumas falsas informações que o preservativo, tá, só serve para a gravidez. Não, preservativo é para todas as relações sexuais. O gel lubrificante só para sexo anal. Não, é para todas as relações sexuais. Por quê? Evita fissuras, evita de pegar doenças sexualmente transmissíveis, exclusivamente com o gel lubrificante. Então, são essas informações que vai acontecer. Agora, como com uma mãe trabalha 8 horas por dia, vai chegar no filho, toma, você vai sair, filho? Ou tu vai para algum local? Toma, bota no bolso. E às vezes as escolas, nós estávamos debatendo também, às vezes não tem a mesma estrutura, né, para conseguir. Paulo, e por onde começar essa conversa? Que para tanta gente é tão delicado, né? As pessoas talvez tenham sido reprimidas também, só estão repetindo um padrão, né? Viviane, hoje em dia até os próprios meios de comunicação, né, eles favorecem a isso, em alguns programas, em novelas, enfim, aparece, hoje está muito aberto tudo isso, né, e eu sempre falo para os pais de pegarem os ganchos.
Então, tem os meios de comunicação. No próprio dia a dia da gente, né? Esses dias também eu estava no carro, aí dois adolescentes se beijando na rua, daí a gente parou, os filhos estavam juntos, né? E a gente começou a conversar sobre isso. Então, deles podendo me passar o que eles sentiram daquela cena, daí da gente também poder conversar com eles, passar os valores, né? Então, situações acontecem, várias, né? Então, a gente tem a possibilidade de conversar com os nossos filhos. Basta nós pais, né? Estarmos fortes para poder falar sobre isso, né? Eu concordo contigo que sim, a carga de trabalho dos pais hoje em dia, né, é muito grande, mas a gente também não pode ficar muito nisso, porque senão é usado meio que, né, como um pretexto ou como uma forma de fugir disso, né? Porque eu sempre coloco muito assim, bom, nós temos filhos, a gente tem que se comprometer com eles, né? E sim, hoje o trabalho dos pais, eles são é muito mais árduo em criar os filhos do que os nossos pais. Por quê? Porque hoje está tudo muito acelerado, né? As informações estão muito aceleradas e nós pais temos que correr atrás, senão a gente vai pegar os nossos filhos aonde? Né? Então, sim, existe essa questão de trabalho, lógico, né? Mas a gente tem, sim, que ter um tempo para os nossos filhos. A gente tem que estar preparada para ter o nosso momento com eles de conversa dentro desse mundo que está tão, né, a mil. Só trazendo um pouco para a realidade, acho que a gente tem diferentes realidades também na comunidade. E no sistema público de saúde tem programas do Ministério com a saúde na escola. Justamente por muitas, né, adolescentes, crianças não terem estrutura familiar, pensando nesse sentido também, que se unir esforços de professores e profissionais da saúde para poder desenvolver essas temáticas também no ambiente escolar. Porque me chamou a atenção, né, nos alunos, o quanto que as aulas de ciência trouxeram informações. Bacana. Então, realmente pode que seja, bem que a Cleonice colocou, uma falta também de conversa em casa, porque a informação está vindo da escola. Né? Então, eu imagino que, pensando no geral, assim, e como representando uma Secretaria de Saúde, no sentido de escolas públicas, a gente tem esse programa que é muito forte e tem tido uns avanços importantes também nessa questão da sexualidade, dos direitos reprodutivos e na prevenção. Que bom que tem isso também, né, Graziela? Bom, para encerrar esses depoimentos, esses adolescentes, nós perguntamos a eles o que eles pensam, afinal de contas, sobre o uso da camisinha. Vamos conferir as respostas agora. Meus pais falam que tem que usar, né? Óbvio. Eu falo, beleza, vou usar. Daí, tipo, daí tem na farmácia, né? Daí tem pro masculino e tem a feminina também. A feminina que eu descobri na aula de ciência, não sabia que existia. Fiquei sabendo que existia. E ainda tem as outras formas, o anticoncepcional para as meninas, né? Também tem essas coisas aí. A minha mãe sempre falou pra mim que eu tinha que usar. Eu sempre conversei com ela também. Às vezes eu conversava com meu pai. A gente aprende também nas aulas de ciências que tem que é, o que tem que usar. Às vezes a minha mãe fala, né, que quando tiver a primeira vez tem que se prevenir. E não só usar os preservativos, mas hoje tem anticoncepcional, tem os DIUs também, que a mulher pode botar quando tiver mais idade. Então eu acho que tudo depende da pessoa. Se ela quer se cuidar, ela vai investir na saúde dela. Sobre o uso de preservativo, eu não falo muito com a minha família, porque acho que não está na hora ainda, mas nas aulas de ciências a gente vem aprendendo como se prevenir através, a gente sabe como, quando precisar usar um anticoncepcional, tomar ele de forma correta. Dos preservativos, raramente eu converso com a minha família, mas sempre acontece, sai do ar a conversa, mas a gente fala bem de vez em quando. Mas que nem a gente aprendeu na aula de ciências, a maioria dos métodos anticoncepcionais. Então, é melhor usar por causa que previne. A camisinha é a única que previne uma DST. As outras, os anticoncepcionais, é só para a mulher não engravidar. E a mais segura é a camisinha. Eu gostaria de saber de vocês, por que vocês acham então, afinal de contas, todo mundo sabe da eficácia, sabe que a camisinha funciona, por que o brasileiro não usa camisinha? Ou pelo menos metade dos brasileiros dizem não usar. Eu lembro que o uso do preservativo, muitas pessoas falam, porque eu trabalho direta e indiretamente com a população de prostituição e usuários de álcool e outras drogas. Então, as pessoas falam muito que o preservativo é chupar uma bala com papel.
E eles colocam o preservativo simplesmente para uma coisa, para o HIV e para não engravidar. Só que não é só para isso. Então, isso é essa renitência. Se olha para a pessoa, eu não tenho nada. Talvez não pode ter o HIV, talvez a pessoa não vai engravidar, mas ela pode ter outras doenças, pode ter outras complicações, outras patologias. Então, isso sim vem o preservativo. E a gente não comenta, por exemplo, eu estava comentando o preservativo feminino. A gente raramente vê o preservativo feminino em farmácia. A gente vê o preservativo masculino. Porque é mais caro? É mais caro. Tem uma renitência da mulher usar o preservativo. Tem mulher que nunca viu isso daqui, o preservativo feminino. Não sabe nem que bicho é esse. Então, isso já é um tabu. Você trouxe até um aí, né, Cleo? Trouxe, já até explicando como que ensina a colocar, né? A própria atrás explica certinho como ele fica na questão da vagina, como é colocado. Então, isso é muito importante. Isso sim evita as doenças sexuais. E a gente está falando da sífilis, que é uma epidemia, Rodrigo Graziella, hoje no Brasil, por causa da questão da camisinha. Está diretamente relacionado à prevenção da transmissão da sífilis pela camisinha, né? Eu acho que fazendo um gancho no que a Paula falou e a Cleo também, o pouco diálogo é talvez o principal fator que dificulte o uso da camisinha, porque um adolescente que não tem essa abertura em casa não vai se sentir à vontade de ter um preservativo na bolsa, na gaveta do quarto, de carregar um preservativo na carteira quando for numa festa, né? A outra questão que eu acho muito importante em relação ao uso do preservativo é que a gente não pode fechar o questionamento. A gente não pode fazer a pergunta, tu tá usando preservativo? Porque existem muitos vieses no uso do preservativo. Tem gente que acha que precisa colocar o preservativo na hora da ejaculação, que antes ele não vai fazer efeito. Desconsiderando que a transmissão dessas doenças que a gente está falando, tanto a sífilis quanto o HPV, é uma transmissão por contato de mucosa. Não precisa ter esperma, não precisa ter sangue para que essas doenças sejam transmitidas. Outra questão que eu acho muito importante no uso do preservativo é que o preservativo não serve só para o sexo vaginal, né? Então, essa questão do uso do preservativo relacionado à prevenção de gravidez. E daí vem a questão da importância dele no sexo vaginal. Mas e no sexo oral? Tu tá usando preservativo? No sexo anal? O sexo anal, como a Cleo falou antes, a questão das fissuras, são portas de entrada para DST. A mucosa anal não é uma mucosa preparada para relação sexual, então a possibilidade de se abrirem essas fissuras é ainda maior. Hoje a gente tem um aumento, pensando na sífilis, de praticamente 20% da taxa de detecção aqui em Caxias desde 2010. Então, se realmente... Esses números têm aumentado, Graziella? Tem aumentado, é o que a gente observa que realmente se tornou uma epidemia, né? E o fato disso é o não uso do preservativo, sem dúvidas. O tratamento também muitas vezes não adequado, né? As pessoas elas acabam, por não ter sintomas imediatos, por exemplo, a sífilis, elas acabam não procurando serviços de saúde. Tem tratamento equivocado dos parceiros, ou seja, trata a pessoa, não trata a parceiro, então as pessoas se reinfectam. Hoje, a taxa de sífilis congênita aumentou também em Caxias, onde as gestantes, por mais que façam o pré-natal, né, ou por não fazer... Passam para o filho. Passam para o filho durante também. A gestação. Então, a gente tem aumentado, percebido, né, que essa prática de não prevenção, não uso de preservativo acaba impactando em mortalidade também nas crianças, em aumento da taxa de doenças. E que isso, por uma questão simples, poderia ser evitada. Né? Gente, passou voando. Eu acho que é um assunto para a gente retomar aqui no Rede de Olhares. Eu acho que a nossa função é educativa. Eu gostaria de dar 30 segundos finais para cada um de vocês fazerem as considerações. Pode ser? Cleo, pode ser contigo? 2 melhores amigos. 3, na verdade, que eu indico para todo cidadão brasileiro. O primeiro é a família, onde você pode dialogar, conversar todos os assuntos. Não tenha vergonha de falar para os pais. Nada. O segundo é o médico. Procure o médico, não importa o problema que você tenha. E o terceiro é o uso do preservativo, em todas as relações. Esse é o meu conselho para todo cidadão e cidadã brasileira. Obrigada, Cleo. Paula? Então, pegando o gancho da Cleo, né?
Acho que é importante os pais, sim, se prepararem cada vez mais para receber e para orientar esses jovens, porque eles são muito importantes, né? E esses jovens estão tendo sede disso, de conversar, de saber dos pais. E realmente também, né, procurar os profissionais adequados, que os pais possam levar eles para isso, cuidarem com os meios de comunicação também. Isso também os pais podem estar juntos para ver quais sites, né, em quais canais as crianças vão começar a ver também sobre, né, as questões sexuais. Então, é um conjunto, não Informação, adianta, né? informação de qualidade informação, também. isso aí. Para os pais e os adolescentes. Isso Obrigada, aí. Paula. Graziela. Acho que enfatizando a questão da prevenção, como eu disse, a gente poderia estar evitando várias questões de adoecimento e de problemas. Que procurem sim os serviços de saúde, acho que os profissionais estão abertos para poder atender essa demanda também de adolescentes. Tem as vacinas, tem o preservativo de forma gratuita, tem os exames, os testes rápidos hoje também que ficam prontos em 10 minutos. Então a importância de procurar, porque tecnologia tem para poder auxiliar no cuidado da saúde das pessoas. Procurar os postos de saúde, né? Para o preservativo, até para uma consulta médica também, Isso né, aí. Graziela? Muito obrigada. Rodrigo. Continuando o que a Grazi está falando, queria dizer que tanto pela Constituição Federal como pelo Estatuto da Criança e Adolescente, esses adolescentes têm essa liberdade de procurar o serviço de saúde, tanto para consulta, como para orientação, como para realização de vacina e para retirar o preservativo, né? É distribuído de forma gratuita pelos postos e pelos CES. Lembrar também que nós, profissionais da saúde, da área, a gente também tem que estar preparado para essa demanda. O adolescente, ele é meio que um campo de ninguém, né? Ele não se sente mais à vontade de ir no pediatra, porque ele já se acha grande. Ele ainda não se acha tão grande para ir no ginecologista e os pais não veem ele tão grande para ir no gineco ou no clínico. Então, eu acho que é um preparo de todo mundo. Ok, gente, muito obrigada pela participação de vocês aqui. O Rede Cabeças de hoje vai ficando por aqui. Nós nos encontramos numa próxima. Até mais!